Fala investidor, esse é o canal Pingado na Bolsa. A gente fala sobre fundos imobiliários e o tema do vídeo de hoje é o XP Malls, fundo imobiliário, o relatório aqui de março de 2022, o conhecido XPML11, um fundo de shopping centers aí da XP. Então fica até o final do vídeo para você saber tudo sobre esse fundo imobiliário. Bom, vamos começando aqui pelo objetivo do fundo. Então, o XP Malls tem como objetivo a obtenção de renda por meio da exploração imobiliária de shopping centers, bem como o ganho de capital, mediante a compra e venda de shopping centers, conforme detalhado aí no regulamento do fundo. Então, o fundo tem a intenção tanto de comprar shopping centers para alugar, quanto para comprar e depois vender por um preço, obviamente, mais caro esses shoppings, tá? O fundo foi iniciado, como a gente pode ver aqui, no finalzinho aí de 2017, então um fundo relativamente antigo, né? Tem um código aí XPML11, o patrimônio de quase 2 bilhões de reais, uma quantidade grande de cotistas aqui, 255 mil cotistas. Ele é administrado pela XP Investimentos e o gestor também é XP, com uma taxa de administração aqui de 0,75% ao ano e 20% do que exceder o benchmark. O benchmark é o IPCA mais 6% ao ano, tá? Vamos dar uma olhada aqui no comentário do gestor, então, para ter uma noção da visão do gestor sobre o mercado de fundos imobiliários e de shoppings, principalmente. Então, em função do carnaval e de um menor número de dias em comparação com os demais meses do ano, o mês de fevereiro tende a ser um dos mais desafiadores do ano para o varejo em geral e, consequentemente, para o setor de shopping center. Então, é comum que eles aufiram indicadores operacionais mais fracos do que nos demais meses do ano. Então, a gente tem que entender que no shopping centers a gente tem uma sazonalidade. Então, o fator sazonalidade, ele funciona muito aqui para o mercado de shoppings, tá? De qualquer maneira, ao compararmos os indicadores de performance do mês em relação ao mesmo mês de anos anteriores, garantimos uma correta base de comparação e auferimos o efetivo crescimento do portfólio em 2022. Então, mesmo comparando pato com pato, eles viram que tiveram um crescimento aí do portfólio em 2022, tá? Comparando mês com mês de anos diferentes. Então, no portfólio do XP Malls, tivemos no mês de fevereiro, em vendas metro quadrado e NOI caixa metro quadrado, crescimento de 23% e 47%, respectivamente, quando comparando ao mesmo período de 2021. Claro que 2021 ainda estava sendo um ano complicado, não que esse ano não esteja sendo, mas 2021 ainda tinha vários reflexos aí da crise que a gente está vivendo. E o desempenho mensal desses indicadores evidencia uma forte retomada operacional, apesar de uma base de comparação deprimida, triste, né, em fevereiro de 2021, decorrente da segunda onda da Mardita aqui, né? E conforme esperávamos, em fevereiro de 2022, começamos a ter uma recuperação na inadimplência gerada pelo 13º AMM, então aluguel mínimo mensal dobrado aí de dezembro, tá? Que é cobrado em janeiro. Então, ao longo do ano, à medida que os lojistas consigam desempenhar níveis de vendas mensais satisfatórios, esperamos ver uma recuperação gradual da inadimplência líquida decorrente de sua melhor saúde financeira. Então, os coitadinhos dos lojistas precisam aí de uma retomada econômica para conseguir pagar esses aluguéis, diminuir a inadimplência do fundo e, por consequência, o fundo conseguir pagar os cotistas dele, certo? Porque, afinal, o aluguel ele é com base no que os lojistas estão pagando para o fundo, tá? E aqui eles dizem que o início do ano foi marcado por inaugurações relevantes aí para os ativos do XP Malls, a gente vai ver daqui a pouco, mas tivemos as inaugurações do restaurante Pobre Juan no Shopping Ponta Negra, Faculdade de Belas Artes no Shopping Cidade Jardim e o Qualistage no Via Park Shopping, que a gente vai ver mais para frente. Adicionalmente, eles estão trazendo esse mês aí detalhes da última transação do fundo que envolveu a aquisição do Shopping da Bahia. Então já comenta aí se você mora perto ou conhece, ou já foi, já visitou esse shopping da Bahia, se o shopping é bom, se não é bom. E só para lembrar, não assinou o canal? Aperta o botãozinho aí, é fácil de assinar, é tranquilo e é de graça, tá? E ajuda bastante aí na divulgação do nosso trabalho. Aqui o que interessa, vamos para o que interessa aqui, a distribuição de rendimentos. Então, no dia 18/3, o fundo divulgou a distribuição de 64 centavos por cota, com pagamento em 25/3 para os detentores de cotas no dia 18. Então, só para lembrar, esse aqui é o relatório mais recente, eu sei que esse pagamento já foi realizado, tá? Mas é o relatório mais recente que saiu agora em abril, tá? Esse fundo tem uma certa defasagem com relação à emissão do seu relatório.
Então, aqui no mês de dezembro, eles tiveram a criação de uma reserva de contingência para uso em eventual necessidade, respeitando a regulamentação descrita anteriormente aqui dos 95% de distribuição obrigatórios aí dos fundos imobiliários. A gente vê aqui, em fevereiro, 14 milhões de reais de receitas totais, né? Despesas 1 milhão e 397 mil. Resultado do fundo foi de 13 milhões no ano aqui 24 milhões, então a gente pode ver que fevereiro foi um pouquinho melhor que janeiro, tá? O rendimento distribuído foi de 11 milhões, 64 centavos aí em média por cota. Então aqui o fato relevante, a aquisição do Shopping da Bahia. O Shopping da Bahia foi adquirido pelo XP Malls, então o XP Malls realizou a aquisição de participação societária da CPPI B Salvador Participações, uma sociedade controlada pela CPPIB Salvador Holding, representando a aquisição indireta de 9% do Shopping da Bahia, localizado no bairro de Caminho das Árvores, em Salvador. Os detalhes aqui da aquisição do shopping. Então, o fundo acertou aí, acordou em pagar à vista 151 milhões de reais pela aquisição indireta do Shopping da Bahia. E com essa aquisição, o fundo atingiu 15 shoppings em seu portfólio, então é um fundo bem diversificado, tá? É um fundo que tem bastante relevância aí, o tamanho grande. E então, se você estiver considerando adquirir um fundo imobiliário de shopping, esse aqui com certeza vale o estudo. Lembrando que não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo, tá? E ainda aqui foi acordado entre as partes que a transação do Shopping da Bahia conta com cap rate garantido de 7,8% ao ano, em relação ao preço do primeiro fechamento até dia 31 de dezembro de 2023. Então, assim, caso o resultado operacional líquido em base caixa efetivamente gerado pelo shopping seja menor do que esse resultado operacional líquido esperado, em base caixa, conforme o valor do cap rate garantido, as vendedoras, aí quem vendeu o shopping, conforme aplicável, obrigam-se a pagar ao fundo a diferença entre o NOI resultante do valor e o NOI caixa efetivo. Então, aqui a gente tem uma imagem do Shopping da Bahia. Então, shopping grande, uma avenida que aparentemente é grande. Eu não conheço o shopping, mas, como eu falei, comenta aí se você conhece, se você já passou por lá, se você já visitou esse shopping. E aqui a gente tem algumas inaugurações recentes interessantes aqui. Então, é o Quali Stage no Via Park Shopping. Então, a gente tem algumas imagens aqui. Shopping Cidade Jardim, Faculdade de Belas Artes, e o Shopping Ponta Negra, o restaurante Pobre Juan. A gente vê que, principalmente com esses espaços aqui da Faculdade de Belas Artes e do Quali Stage, a gente vê uma certa diversificação nos fundos aí, pelo menos no XPML, nos shoppings, né, do fundo, uma diversificação de utilização do espaço. Talvez os shoppings passem a ser mais um centro de convivência, um lugar para o qual a gente vai estudar, vai malhar, vai assistir algum show, e marginalmente também fazer compras, tá? Até pelo avanço aí do e-commerce, talvez isso afete um pouco, mude um pouco a perspectiva dos shoppings aí no futuro, talvez não tão distante. Aqui a gente tem o resultado financeiro e distribuição por cota nos últimos 12 meses, saiu lá do mirradinho, 15 centavos lá em março de 2021, né? A receita de locação aqui foi subindo, aumentando, até bater 85 centavos aí por cota da receita de locação em dezembro. Como eu falei, é muito sazonal isso aqui, então dezembro, 13º, Natal, as pessoas gastam mais no shopping, elas vão mais no shopping, mas aparentemente deu uma estabilizada aqui por volta de uns 50, 60 centavos, tá? Agora, em fevereiro de 22, foi isso aqui, a receita de locação. Agora, o volume financeiro aqui, o médio diário de negociação, então, um fundo bem negociado, são 4 milhões aí de reais de volume médio diário, né, de negociação, e a gente pode ver que o fundo está sendo negociado, o valor de mercado aqui da cota está abaixo do valor patrimonial, apesar de que um ponto interessante aqui de se notar é que saiu de R$ 110 esse valor patrimonial da cota para 102. Então teve uma diminuição, assim como teve uma diminuição também do valor de mercado da cota, como a maior parte dos fundos imobiliários, aí talvez com exceção dos fundos de papel, tá? Então vamos dar uma olhada aqui na carteira de ativos do fundo. Então, CRI conversíveis aí 2,3%, outros fundos imobiliários 4%, 1,3% no caixa, a receber da venda do imóvel 0,7% e 91% em imóveis diretamente. Aqui a gente vê as obrigações, né, os CRIs que o fundo vai ter que pagar, né?
Tive um saldo devedor aqui, 152 milhões, 153 milhões, 180 milhões, 92 milhões, 15 anos de prazo, tá? Aquisição aí variando entre 2018 e 2021, indexadores meio complicados aí com aumento dos juros aqui do IPCA e do CDI também, com aumento da Selic. Você vê que o fundo vai precisar ralar para conseguir pagar mensalmente esses CRIs, essas obrigações, mas é aquilo, né? Eles precisam talvez se alavancar um pouco, pegar alguns empréstimos para conseguir adquirir novos imóveis, tendo em vista que eles têm que distribuir 95% do lucro que o fundo obtém durante o semestre. Aqui o fluxo de amortização estimado, né, consolidado aí do XPMOLs, considerando as obrigações descritas agora há pouco no CRIs, tá? Então, 2022 tem pouquinho aqui, 2 milhões de reais, e a gente vai subir isso aqui até 87 milhões lá em 2032, para depois diminuir em 34 de novo, alcançando aí o patamar de 47 milhões em 2036. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores operacionais. Então, a ABL total, 536 mil metros quadrados, a ABL própria, 142 mil metros quadrados, foram 619 milhões de reais em vendas totais aqui nos imóveis do fundo, a venda mais ou menos aí por metro quadrado na média 1.095, o NOI do caixa médio 12 milhões de reais, NOI caixa por metro quadrado médio 85 reais, a vacância de 4,2% e a inadimplência líquida de 6,6%. Isso em fevereiro de 2022. Aqui a gente tem a carteira, né, o NOI em fevereiro de 2022, Catarina Fashion Outlet 22%, e aí a gente tem representatividade menor aqui nos outros shoppings do fundo, lembrando, são 15 shoppings diferentes dentro desse fundo imobiliário. Aqui vamos dar uma olhada na diversificação regional, então 10% do ABL do fundo fica na região norte, 22% na nordeste e 68% da sudeste. Por administrador, lembrando que o fundo é dono de parte dos shoppings, mas quem administra são outras empresas, tá? Então, JHSF 35%, Allianz Sonai 26%, Ancar Ivanhoe 16%, Gazit 11%, a BR Malls 11% também. E tem a Sim aqui com 1%. Então, alguns shopping centers aqui do portfólio. Então, a gente tem em São Paulo o Shopping Cidade Jardim, Plaza Sul, Cidade São Paulo, Cidade Jardim aqui, Parque Shopping, Internacional Shopping em Guarulhos e São Roque, Catarina Fashion Outlet. Tá no Rio de Janeiro, Downtown, Via Park Shopping, Duque de Caxias, Caxias Shopping. Em Minas, o Shopping Estação BH. Em Natal, Natal Shopping, Shopping Bela Vista e o Shopping da Bahia em Salvador. E em Manaus, a gente tem o Shopping Ponta Negra, que são shoppings de operação. Eu não vou me estender muito com relação aos shoppings, porque como é um fundo bem grande, acho que vale mais a gente conferir a parte financeira, que foi o que a gente fez, do que conferir os shoppings um por um, mas você pode ver algumas imagens dos shoppings aqui. São shoppings bonitos, né? Alguns deles são de alto padrão, que é uma característica desse fundo imobiliário. E eu vou deixar nessa tela final aqui um botão para você assinar o canal, caso você ainda não tenha feito isso. Então, a gente recomenda que você assine o canal para ajudar na divulgação dele, também para não perder os próximos vídeos. E também vou deixar uma playlist com os fundos imobiliários que a gente já viu aqui no canal. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!